Evangelho de Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o julgamento com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos medirão. Por que olhas a trava no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, e deixa-me tirar a trava do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar a trave do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual é o homem entre vós que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Tudo o que, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque está é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus terminou de dizer estas palavras, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Evangelho de Mateus capítulo 8. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso se aproximou dele, prostrando-se diante dele dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, e eu quero, fica purificado. E logo ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, pedindo-lhe ajuda, Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralisado e com grandes dores. Jesus lhe respondeu, e eu irei curá-lo. O centurião, porém, disse, Senhor,
não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra, e o meu servo ficará curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, e vai, e ele vai, e a outro, e vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, que em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, e vai, e seja feito como acreditaste. E na mesma hora o servo foi curado. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Ele tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-los. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. Ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus uma grande multidão ao seu redor, deu ordem de passar para outra margem. Então um escriba se aproximou e disse-lhe, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era coberto pelas ondas, mas ele estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, acordaram-no, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele lhes disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou à outra margem, na região dos Gadarenos, 2 endemoninhados saíram dos sepulcros, muito ferozes, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram, dizendo, que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a uma grande distância deles, havia uma grande manada de porcos pastando. Os demônios, pois, suplicaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E eles saíram e foram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou penhasco abaixo para o mar, e morreram nas águas. Os que apacentavam os porcos fugiram, indo à cidade, e contaram tudo o que havia acontecido, inclusive com os endemoninhados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, suplicaram-lhe que se retirasse dos seus territórios.